sobre o desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná. Em nome do Observatório de Justiça e Conservação, saúdo a pessoa... Na verdade, eu me sinto incomodado em fazer uma saudação especial. Eu gostaria de dirigir essa saudação à população do litoral paranaense, especialmente à população da Ilha do Mel, que merece o mais profundo respeito. E assim o fazendo, saudo a todos os demais integrantes e participantes desse encontro. O Observatório de Justiça e Conservação tem como escopo a fiscalização das ações e das inações do Estado, da iniciativa privada e dos entes políticos em tudo aquilo que diz respeito à conservação do nosso patrimônio natural. Buscamos condições para um futuro mais verde, mais justo e mais humano. O presente encontro conta com o apoio institucional do Ministério Público do Estado do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Positivo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da SPVS. Em homenagem à democracia, à transparência e à busca pelo conhecimento, tão caras aos organizadores desta aula pública, convidamos também a participar um representante de um dos empreendedores, qual seja Porto Pontal do Paraná. Para que todos possam usufruir do presente evento e de forma a se manter o nível das apresentações, esse mediador seguirá estritamente o seguinte protocolo. As apresentações serão conduzidas exclusivamente pelos nominados expositores panelistas e terão a duração máxima de 10 minutos. As apresentações serão feitas na ordem proposta pelos organizadores. Não serão admitidas colocações e críticas às pessoas dos expositores ou aos membros das entidades organizadoras. Críticas à atuação destas entidades, feitas de forma embasada, educada e serena, serão respeitadas. Todo o evento será gravado. Os organizadores do evento poderão, a seu critério, disponibilizar as filmagens mediante requerimento justificado. A critério do mediador, poderão ser interrompidas falas e exposições que atentem contra a honra, a reputação dos expositores. Manifestações positivas e de entusiasmo por parte dos atendentes acerca das opiniões dos expositores serão bem-vindas. Manifestações desrespeitosas e o uso de palavras de baixo calão serão vedadas. A organização, a seu critério, poderá solicitar aos atendentes que assim agirem a deixar o recinto. Perguntas deverão ser encaminhadas por escrito à organização. Este as encaminhará aos expositores, que poderão oportunamente respondê-las. A organização, a seu critério, poderá conceder ao expositor citado por outro expositor, e somente a esse, direito de resposta pelo tempo máximo improrrogável de 3 minutos ao final do evento. Eu peço desculpas a todos, eu acabei esquecendo de nominar, na troca dos papéis, Marcos Maranhão, sócio-diretor do Hotel Camboa Antonina, que também comporá a mesa. Antes da exposição, convidamos os senhores a prestigiar, a escutar as palavras do presidente do Observatório de Justiça e Conservação e após a exibição do clipe manifesto Salve a Ilha do Mel. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito nos honra a presença de vocês. Muito nos honra a presença das autoridades, das pessoas que vieram de Pontal do Paraná, da Ilha do Mel e de outros lugares do nosso Brasil. Muito obrigado pela presença novamente. Bom, eu vou tentar ser bem breve, há muita gente para falar, então eu resolvi aqui puxar uma passagem de um texto meu que saiu no Estadão e que, de certa forma, traduz um pouco do que a gente vivencia aqui hoje e tem vivido no Brasil, quando a gente fala de conservação ambiental. Existe uma polarização, assim como existe uma polarização hoje na política do Brasil. O nome do meu artigo é Ecologia não é Ideologia. Então, muito rapidamente. Eu quero aqui discorrer sobre uma falácia, a de que conservacionismo e preservação ambiental são políticas de esquerda,
ou ainda, que vão contra o desenvolvimento econômico. Para tanto, demonstrarei que essas posturas pregadas por radicais ou oportunistas, que normalmente ganham mais visibilidade em tempos de crise econômica e política, como o que vivemos, é o que temos visto. Ou também em períodos eleitorais como este que estamos passando. Temos visto uma crescente polarização entre grupos políticos nos últimos anos do Brasil. De um lado, egrégios do partido que estavam no poder, os chamados, entre aspas, evidentemente, sem ofensa, mortadelas, advindo de partidos que se assumem alinhados a ideologias socialistas. De outro, os coxinhas, ou liberais de direita. Esta simplificação das partes, todavia, não reflete a realidade partidária brasileira, nem a de quem foi às ruas clamar por mudança, esses milhões de brasileiros que saímos às ruas, né? Já diziam os orientais que o segredo está no equilíbrio, mas essas pessoas não parecem interessadas em parcimônia. Os radicais são movidos por paixões e demonstram-se ardentes por mudanças, todavia entram em relacionamentos amorosos com seus líderes messiânicos, populistas, os quais, com promessas fantásticas, dizem que resolverão todos os problemas num passe de mágica, como, por exemplo, na construção de uma estrada ou de um porto. Na verdade, os extremados não agem como cidadãos sensatos, mas como torcidas organizadas, vibrando como se estivessem numa final de Copa do Mundo, que jamais chega ao fim. É nesse triste contexto terceiro-mundista, do qual tentamos escapar, que precisamos estar atentos aos construtores de mitos personificados por lobbies, entidades de classe, marqueteiros, e que, em muitos casos, são propagadores de ódios e de discursos radicais. Congressistas, tanto de direita quanto de esquerda, nos últimos anos, vêm tentando aprovar um abrupto retrocesso na conservação da biodiversidade do Brasil. Sabemos que falar desse tema num país onde a falta de saúde, educação e segurança geram consequências gravíssimas torna-se difícil. Mas devemos observar que a destruição do meio ambiente agrava ainda mais essas mazelas. A saúde, por exemplo, é sobremaneira atingido pelos efeitos maléficos do desmatamento, poluição, contaminação por agrotóxicos, desastres naturais, etc. Recentes estudos, aliás, apontam que há total correlação entre os surtos de doenças como a febre amarela, dengue e outras transmitidas pelo Aedes aegypti com a devastação ambiental. Questões relativas ao meio ambiente também permeiam a educação e a segurança pública. A exaustão dos solos e a consequente emigração para a cidade, por exemplo, sobrecarregou a infraestrutura dos grandes centros, tornando ainda mais custosos e difíceis as readequações dos serviços públicos que já possuíam qualidade sofrível décadas atrás. Enquanto isso, no mundo encantado de Brasília, ou no mundo dos palácios de governos municipais e estaduais, a casta política manipula leis e estigmatiza adversários de acordo com suas intenções negociais. Se o que se quer é atender aos lobbies do agronegócio, por exemplo, que se alterem as normas para tanto. O usufrutuário da máquina pública e das instituições em geral, o político brasileiro pensa tanto no futuro do país quanto pensa em mecânica quântica. Meio ambiente e conservação para essa gente são apenas meios para se chegar a fins puramente econômicos ou eleitoreiros. Para a maioria dos senhores eleitos, problemas ambientais de médio e longo prazo são absolutamente irrelevantes e quem pensa nisso são pessoas que querem atrapalhar o progresso, ou esquerdistas. Queria dizer para vocês que eu não sou esquerdista, eu não sou direitista, eu sou um cidadão brasileiro que quer ver a justiça feita. Não se trata disso. Ecologia e meio ambiente não tem nada a ver com ideologia. A ecologia é um ramo da ciência que estuda o meio ambiente e sua interação com os seres vivos, e como ciência, deve ser técnica e desprovida de paixões. Meio ambiente e ecologia, portanto, estão para o socialismo, assim como a astronomia está para o liberalismo. Não há nenhuma relação direta entre elas. Conservar e cumprir as leis ambientais deve ser uma obrigação comum a todos, pois está cientificamente comprovado que nem Marx, nem Mises, um liberal, sobreviveriam ao desastre de Mariana, por exemplo. Como empresário ambientalista, deparo-me com colegas da área empresarial com posturas radicais quando o tema meio ambiente.
No fundo, o que eu percebo é que o que mais lhes desagrada são os custos de ter que cumprir com as leis ambientais. Assim como no Brasil, ser dedo duro é visto como demérito, exigir que se cumpram as leis ambientais, eles dizem, é coisa de ecochatos. Mas pode-se perceber que o propósito do escárnio, dessas ofensas aos ecologistas e desprezo pelas leis ambientais, a maioria das vezes é a manifestação de partes interessadas que visam negociar o inegociável, as políticas públicas responsáveis pela manutenção do equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente. E, ao fazerem isso, essas pessoas comprometem a qualidade de vida e a saúde desta e das futuras gerações. Felizmente, temos visto que há empresas, instituições e cidadãos atentos a questões éticas e preocupados com o legado que deixarão. Esperamos que um dia, no Brasil, o crime não mais compense. Muito obrigado. Agora, devidamente inspirados pela palavra do Gien, convido a todos a assistir e se emocionar com o clipe manifesto Salve a Ilha do Mel. Esse clipe manifesto foi composto por mais de 70 pessoas que agiram de forma voluntária e movidas pela paixão pela natureza e pelo amor ao meio ambiente. Salve, 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 salve a Ilha do Mel. Salve, salve, salve essa terra, mar e céu. Há um bom lugar pra morar, pra se visitar, plantar o coração. uma praia encantada de rara mata e um povo bom. Paraná, Brasil, Pontal, Ilha do Mel, Baía de Paranaguá, Maciel, patrimônio da humanidade, casinal de diversas comunidades. Índios, Guarani, Xangri-Lá, Sambaqui, Ribeirinho, Caiçara, é povo daqui. Índios, Guarani, Xangri-Lá, Sambaqui, Ribeirinho, Caiçara, é povo daqui. Transformar um paraíso natural e cultural em polo industrial. Um enorme berçário marinho, Pouco que ainda resta de Mata Atlântica no mundo. à beira do Guaraguaçu. Comunidades indígenas, caiçaras, a pesca artesanal. Todos ameaçados pela ganância e corrupção, disfarçados de desenvolvimento. Lá vem eles de novo, cheios de ambições, com maldade e desprezo, Muito desprezo. desviando milhões, Eles só querem os milhões, eles só querem os milhões. faturando milhões. Destruindo e acabando com a cultura do mar, oprimindo, ameaçando, até mandando matar. O nome do cara Zé Ninguém, velho grileiro, Poder, dinheiro. herdeiro da ambição imobiliária familiar. E um outro zero, governo, ganância, zero elegância, que levou a cidade sem dó nem piedade, destruindo o Paraná. Lá vem ele. O governo quer construir uma estrada com dinheiro público para atender um porto privado. Agora imagine toda essa grana sendo investida em uma estrada que atenda a população. Uma região que cresça em harmonia com a natureza e desenvolva um turismo ecológico. Mas eles insistem. Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o caiçara vai sofrendo, sendo expulso do seu lar. Dói de ver pescador deixar o mar. Dói de ver pescador deixar o mar. Salve, 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 salve a Ilha do Mel. Salve, salve, salve. Essa terra, mar e céu.
se organiza no horizonte. Mariana, Scarpa, Devoniano e Belo Monte. Da ponte pra cá, na ilha dos Valadares, a rabeca não canta e poluentes invadem os mares. Em pranto, o fandango e o coco são vendidos por pouco, arremessados no esgoto de um porto. Assinaturas calam a voz do povo, mas já os derrotamos e o faremos de novo. Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo? Que atropela as leis e destrói vidas. Precisamos nos unir. Isso está acontecendo aqui, aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição. Pare. Preste atenção. Esses videoclipe manifestos têm alguma coisa estranha e mágica. No videoclipe da Scarpa, era a areia do arenito que ia no meu olho. Esse deve ser a água salgada que vem e pinga no meu olho, fica difícil continuar. De tão emocionante que é essa letra, que eu sei falar da alma das pessoas que habitam e amam o litoral do Paraná e não vão deixar o litoral do Paraná ser destruído e vendido por muito pouco. Agora eu chamo aqueles que irão compor a mesa para tomar os seus lugares, novamente, por ordem alfabética. Professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, por favor. Tem que ter o seu lugar. Clóvis Borges, da SPVS. Dailei Fischer, do Observatório Costeiro do Paraná. Professor Daniel Auer Queiroz Teles, da nossa anfitriã, Universidade Federal do Paraná. Jean Guimarães, presidente do Observatório de Justiça e Conservação. Professor José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo. Senhora Maria Neves de Souza, representando os pescadores que vivem na comunidade Maciel. Doutora Priscila da Maia Cavalcante, promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Marcos Maranhão, sócio-diretor do Hotel Camboa Antonina. Raíssa Fayet, cantora e compositora, representando os artistas e a cultura. Nada como quem entende, hein? Ficou bem melhor, mas eu prometo que eu não vou cantar. Professor Renato Mocilin. Engenheiro Ricardo Bueno Salcedo, representando o Porto Pontal do Paraná. Senhora Suzy Albino,
representando os moradores da Ilha do Mel. Eu lembro aos senhores que existe um protocolo estrito que deve ser seguido. Todas as pessoas escolhidas, inclusive o representante do Porto de Pontal do Paraná, foram convidados com base nas suas qualificações. Todas as pessoas que estão aqui presentes merecem o nosso respeito. E, por conta da participação da senhora Suzy, eu peço novamente, mais uma, salva de palmas aos moradores do Paraná. Para abrir os trabalhos dessa noite, eu convido para abrir os trabalhos da nossa noite, eu convido o representante da nossa anfitriã, Universidade Federal do Paraná, professor Daniel Teles, a fazer a sua explanação. Vamos lá. Oi. Alô. Obrigado, Aristides. Muito boa noite a todas, a todos. Bem-vindos ao anfiteatro da Universidade Federal do Paraná. Inicialmente, bom, é um desafio, né, participar de uma solenidade tão importante quanto essa, com um tempo de 10 minutos. Então, tem um roteiro aqui, porque senão a gente não consegue distribuir bem o tempo, diante de tanto assunto, né, que há para ser dito. Inicialmente, faço 3 referências, agradecendo ao convite e ao reconhecimento a mim e auferidos, né, neste evento. Parabenização também pelo trabalho e pelo evento. Um trabalho sério e comprometido de enfrentamento. Não se vê comumente por aí. Então, centrados na justiça e na cidadania, como são o nome do observatório, merecem um reconhecimento notório pela sociedade. E, finalmente, uma solicitação de compromisso. Que a campanha Salve a Ilha do Mel, com o estado atual em que se encontra a Ilha do Mel, não fique por aqui. E, ao final da minha fala, eu posso discorrer mais um pouco. Esse evento é uma oportunidade inédita para a sociedade. Quem não está esclarecido está confuso e precisa alimentar suas convicções a partir da discussão de fóruns como esse. O processo decisório sobre um projeto de tamanha magnitude, o Complexo Industrial Portuário, para Pontal do Paraná, está saindo dos gabinetes, está entrando na sociedade. Somos partes no todo, e não apenas partes de um todo, chamado sociedade. Grifo sociedade, e aqueles que têm alergia do termo, peço que se revejam. A construção do processo, então, é fato, já é materializada. Uma nova maneira de fazer política, inevitável, está em curso e nos dá esperança. No mínimo, já estamos ganhando muito com a tomada de consciência sobre os valores sociais levantados em tempos nada fáceis para o país todo. O debate consciente assume o lugar do debate protocolar e especulativo. Já ganhamos com isso. Mas a oportunidade é também de ir adiante. Governança perdida. Fragmentar para governar, enfraquecer para governar é um paradigma esgotado. Deve ser. Nós precisamos insistir nisso. A governança deteriorada, herdada hoje no litoral paranaense, não pode mais ser vista como causal. Com respeito às autoridades que
presentes e não presentes. Mas as atenções do governo ao litoral paranaense, às políticas públicas previstas em leis, e a instrumentalização da sociedade para exercer governança, não são satisfatórias. É preciso tornar essa conjuntura como prioridade, para evitar situações de tamanho constrangimento, desconforto e confusão em que passa a população. O Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral, vulgo COLIT, é uma nítida amostra do que eu acabo de dizer. Foi orquestradamente manipulado em suas alterações regimentais para mudar para pior, porque é arbitrário. Lamentável, mas reparável, autoridades. Uma lógica que é vista, dadas as proporções, em outras instâncias de governança, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná, no desativado Conselho Gestor da Ilha do Mel, entre outros. Quem está prestando atenção nisso? Equipe de governo. A governança condicional. A governança tem, sim, suas condições. Sem superestrutura, não há infraestrutura que promova uma gestão pública coerente. A governança, como facilitadora, um sistema articulado e articulador entre a sociedade, seus problemas reais, o chão que pisam, e os poderes executivo e legislativo. Sem agenda e critérios democráticos dessa superestrutura de governança, a articulação é assumida por oportunistas, lobistas e outras profissões que não são apenas fictícias. Já existem os espaços de governança? Sim, existem. Foram citados 2 exemplos, mas balancear gestão mandatária, gestão participativa e gestão técnica é um desafio de um bom governo. Redefinir as atribuições das instituições, dá-las credibilidade, retirá-las vulnerabilidade. Criar oportunidades e propiciar agendas para que se torne propositivo. O desenvolvimento por projetos é fomentado através da governança. O desenvolvimento através do protagonismo da sociedade cabe no orçamento e é justo. O desenvolvimento de caráter em primeira ordem endógeno ocorrerá se a gestão pública levar a sério a superestrutura. Isso se dá através de acordos formais, como os termos de cooperação institucional, que auxiliam na soma de esforços e recursos. Por que Pontal não está aberto a alternativas? Que censura e descaso é esse? Que inclusão será possível? Por que tamanha sombra política, vinculando todos os males à distorcida ideia de uma estrada nova? Turismo, marina pública, culinária caiçara, ecoturismo, centro de interpretação do mangue, escola de remo, escola de surf comunitário, uma realidade já, turismo de base local. Que falta de visão essa cegueira nos traz? Conexão. Políticas públicas possibilitam as atuações, com grande potencial de promover a sustentabilidade ambiental dos ecossistemas que ainda existem no nosso patrimônio comum. Gerenciamento costeiro é uma política pública que cobre isso. A gestão costeira no Paraná nasceu forte, vanguarda nacional. Produto de gerações que construíram a identidade e a história de pertencimento aos ecossistemas, desde a Serra do Mar e sua porção oriental. Uma lei estadual decretada para este fim, 13.164, de 2001, estudos e planos iniciais realizados. Mas o gerenciamento costeiro impediria a manipulação do tabuleiro por grupos de interesse. Uma lei sofisticada, contextualizada, com articulação federal, agendas e recursos. Essa lei evitaria muitos gastos. Por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral. Evitaria também muitos desgastes. A campanha Pare e Preste Atenção expressa isso. O apagão do gerenciamento costeiro é, em boa parte, responsável pelo atual cenário de confusão sobre o ordenamento territorial litorâneo, uma opção política cara. Mudança de contexto. Fatos novos surgiram e vêm surgindo desde a emissão de licença ao Porto de Pontal, há mais de uma década. Quando aqueles estudos foram realizados, não se falava em outros empreendimentos. Nem tipo, nem tamanho, nem origem. Melport, Subsea 7, Tenenge, Terminal de Contêineres de Pontal, a própria Tequinte não estava operando.
e a faixa de infraestrutura, um complexo de modais, hoje estão em alguma fase de licenciamento. Que coerência há nisso tudo? Um complexo portuário industrial ligado à indústria do petróleo e fluxos de substâncias de matriz energéticas. Temos exemplos, Brasil afora, mundo afora. Antes a estrada ligaria a um porto, hoje ela liga a um complexo petroquímico em eminência. A ideia que vendem é de uma estrada turística e de mobilidade urbana. Pare e preste atenção. Que desenvolvimento? Exemplos de países que colhem êxitos, que pensam o desenvolvimento de longo prazo, em que o ritmo é constante, que não se sobreponha à vida citadina e aos deveres de oferta de serviços essenciais por parte do poder público. Está tudo entrando na conta da estrada nova. A precarização é uma irresponsabilidade a ser atentada pelo Palácio do Iguaçu. A Ilha do Mel. Que bela bandeira a Ilha do Mel. Que poder simbólico tem a Ilha do Mel. A Ilha do Mel não vai bem. Um minuto, professor. Há tempos desassistida e, duro de constatar, marginalizada na gestão pública. Órfã tripartite, União, Estado e município. Não é contemplada por agendas permanentes e democráticas de governança. A Ilha do Mel é um problema para a gestão, quando poderia ser uma oportunidade. Um território transcendente, progressista. Que falta de visão é não ter uma política pública para a Ilha do Mel. Sentinela do estuário. Mesmo judiada, com todo respeito, ela está tomando conta do continente. A campanha Salva a Ilha do Mel e o Estado estão chamados à construção de uma agenda de autonomia territorial para a Ilha do Mel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Reitero o agradecimento à presença de toda essa plateia, que quase lota aqui o auditório, e que me faz lembrar uma reunião que foi o início do congresso, do primeiro congresso de unidades de conservação realizado aqui nesse auditório e que teve como ponto alto nesse lançamento do congresso a desistência do projeto da termoelétrica de Paranaguá. Não sei se os mais jovens não vão recordar, mas foi uma grande vitória, liderada pela jornalista Tereza Urban e que também teve um envolvimento muito grande da universidade e me parece que a gente tem aqui um novo momento para estar discutindo projetos de desenvolvimento e buscando alguma solução. A minha apresentação, por ser uma das primeiras, acabou gerando uma expectativa de abordar uma questão um pouco mais genérica e alguns aprendizados dos últimos anos para quem trabalha com conservação da natureza há quase 35 anos. Uma das questões, eu estava conversando com o professor Pio aqui, antes do início do evento, sobre a virtude do enfrentamento. O enfrentamento não deve ser evitado a todas as custas, ele é um instrumento para melhorar as coisas, para evoluir na discussão de ideias que podem nascer tortas e merecem, com a discussão e com o enfrentamento, um melhor enquadramento. E, ao mesmo tempo, um outro aspecto que é a importância da comunicação. E como a comunicação, como o clipe que nós acabamos de ver, pode dar sentido e dar força para algumas ideias ou algumas necessidades de aprofundamento em teses que aparentemente estão resolvidas previamente por um grupo muito isolado e pequeno de pessoas. Essas duas coisas, a virtude do enfrentamento e a importância da comunicação, acabam se misturando e elas, de alguma forma, justificam a criação de dois observatórios. O primeiro observatório de conservação costeira, que a Dailei representa aqui como executiva, e que foi criado justamente porque a fragilidade da gestão pública na área ambiental do governo do Estado do Paraná e a existência de dezenas de grandes projetos de desenvolvimento na região costeira mostraram que havia que se unir, se aproximar com o Ministério Público e se buscar uma luta para defender questões que os órgãos ambientais já não cumpriam e que era uma obrigação, uma missão desses órgãos, estava deixando de ser cumprida. Portanto, a criação do observatório
é uma consequência natural do enfraquecimento de uma estrutura subvertida e sofrendo pressões de grupos setoriais de uma forma nunca vista. Talvez seja o ponto mais alto desse tipo de influência que nós tivemos aqui no Estado, nos órgãos ambientais. E a questão da comunicação, bom, na verdade, o Observatório Justiça e Conservação surge na sequência, um pouco, 3 anos depois, com um viés um pouco diferente, não só de subsidiar tecnicamente, mas de trazer transparência, de buscar onde estão as tomadas de decisão e como é que elas foram tidas e qual é a possibilidade de se fazer discussões mais aprofundadas sobre esses temas e como que mais pessoas podem fazer parte dessa discussão. E no tocante ao tema da conservação da natureza, conservação do patrimônio natural e do patrimônio cultural, a comunicação passou a ser um aprendizado, para mim, muito em especial, que mostra, primeiro, que nós temos um desafio enorme ainda. O Jean fez essa parte de que conservação e ecologia não é uma ideologia, mas, sistematicamente, esforços voltados à conservação da natureza são vistos como um impedimento ao desenvolvimento. Numa época que nós estamos no meio de um agro é tudo, e somos agro, e outras campanhas gigantescas no Estado, no país, dando conta de uma ingerência setorial desmedida, continua sendo muito difícil vender a importância da conservação da natureza e da proteção da cultura regional. Parece que são coisas secundárias e governos e grupos setoriais fazem questão de colocar isso de uma forma completamente marginal. Então, esse aprendizado de como vender a natureza continua sendo um desafio. E nós temos um certo complexo de vira-lata aqui na Mata Atlântica, especialmente aqui na região costeira do Paraná, no litoral sul de São Paulo, porque nós somos uma das áreas mais importantes de conservação do planeta. Comparem com qualquer outro ponto reconhecido internacionalmente, nós não deixamos nada a desejar. Isso tanto é importante no aspecto cultural, as comunidades que ainda existem, e que foram tremendamente pressionadas nas últimas décadas, mas também o patrimônio natural. O único lugar que tem onça pintada aqui é o litoral sul de São Paulo e o litoral do Paraná, onde tem antas, onde tem animais topo de cadeia. O resto da Mata Atlântica, que vai até o Nordeste, não tem mais nada disso. E nós temos que saber vender isso melhor. Não só para mostrar a importância do valor intrínseco da natureza e da cultura regional, mas para mostrar o valor monetário da conservação. A conta de dragagem da Baía de Paranaguá, ela é incrementada pelo mau uso do território, que poderia sofrer investimentos estratégicos, olhando isso, ajuda ao pequeno agricultor como um negócio para proteger o porto de custos abusivos de drenagem, de dragagem, perdão. A questão dos serviços que a natureza presta é uma das questões que precisa ser melhor vendida. Um segundo aspecto é um termo que também, para mim, é novo e que veio de colegas que trabalham em outros países aqui na América do Sul, diz respeito à produção de natureza, que é evitar o excesso de dragagem do porto, mas, ao mesmo tempo, pensando nas atividades de turismo como uma indústria que respeite o desenvolvimento limpo, que respeite a conservação da natureza, que respeite as comunidades, mas que agregue valor, que gere emprego. Nós não precisamos destruir 100% do nosso litoral a partir de uma atividade que já existe num porto chamado Paranaguá, com capacidade de expansão, com capacidade de receber mais indústrias, com um monte de defeitos que precisam de investimentos, inclusive para tratar das injustiças com quem mora em Pontal e sofre as consequências de um porto e de indústrias ligadas à química e à área petrolífera.
E produção de natureza é uma ideia, um conceito mais amplo e que coloca a palavra produção do lado da palavra natureza. E isso não é de graça. É uma mudança de paradigma. A natureza não pode ser vista como um impedimento do desenvolvimento, muito pelo contrário. E, por fim, nesse campo da comunicação e do desafio da comunicação, o que foi a descoberta de que os conservacionistas têm um grande parceiro, que até aqui estava escondido, que são os artistas aqui do Paraná. E a vontade desses artistas de aderir a uma causa e acreditar, e já terem embutidas no seu caráter, no seu conhecimento, essa causa. O que aconteceu com a APA da Escarpa Devoniana? Nós silenciamos a Assembleia Legislativa com o trabalho que foi feito nos últimos 1 ano. E pretendemos colocar a questão de Pontal de uma forma muito mais profunda do que hoje o governo vem tratando, inclusive ilegalmente. Eu fico por aqui, fui bem genérico, e abro espaço para os detalhes para os meus colegas aqui da mesa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quando, lá por volta de 1830, começava a se consolidar a Revolução Industrial, criou-se a expressão subdesenvolvimento. Entendia-se por subdesenvolvimento aquela condição de um país que, vendo Inglaterra, Alemanha, aqueles países que conseguiram atingir um novo patamar de produção e um novo patamar de consumo, aderiram àquela ideia de consumo, mas não conseguiam ter aquele volume de produção. Então, se dizia que subdesenvolvido era um país que não conseguia atingir produção para ter o mesmo padrão de consumo de outros que já haviam conseguido. Mais modernamente, os economistas diziam que desenvolvimento sustentado é aquele país cuja produção cresce anualmente mais do que o aumento da população, de maneira que possa garantir um crescimento do consumo por habitante. E bem mais modernamente, tanto os economistas quanto os ambientalistas resolveram dizer que é desenvolvido um país no qual as gerações do presente, para extrair da natureza tudo de que necessitam para sobreviver, o fazem sem poluir, sem danificar, sem destruir, sem depredar, de maneira a não comprometer a vida das gerações futuras. Inversamente, é subdesenvolvida uma nação nas quais as gerações do presente, para poderem extrair da natureza tudo de que necessitam para sobreviver, o fazem poluindo, danificando, destruindo, depredando, de forma a comprometer a vida das gerações do futuro. Muito rapidamente, há 3 conceitos em economia que são muito interessantes. Um deles diz respeito ao chamado capital não reproduzível. Uma máquina, um trator, um equipamento, se for danificado, se for envelhecido, pode ser substituído por um outro, porque é um capital reproduzível. Mas o capital vindo da natureza não é. O número de hectares disponíveis para a humanidade agricultar não é reproduzível. Um hectare perdido por erosão, por exemplo, não é reproduzível, não dá para esticar a terra que há no planeta. O estoque de água potável que há no planeta, conquanto não seja esgotável, não é reproduzível, não se aumenta o número de moléculas de água potável que o planeta tem. Portanto, o capital não reproduzível não pode ser destruído. Um outro conceito interessante em economia é o conceito de externalidade, que talvez seja o mais caro para todo esse assunto de que tratamos aqui, que é o fato de que quando, por exemplo, uma fábrica se instala em um local, tudo que ela faz não diz respeito apenas às compras e vendas, às matérias-primas que consome, aos produtos que fabrica, mas diz respeito ao efeito da existência dela, por exemplo, no entorno, no caso de uma fábrica poluidora. Ela atinge e afeta comunidades que estão no entorno, que nada tem a ver, nem com compra, nem com venda de seus produtos. As externalidades ocorrem o tempo todo na vida. Um simples carrinho de pipoca que se instale numa esquina aqui de Curitiba pode produzir cheiros, odores, lixo, que vão interferir na vida daqueles que nem vendem nem compram pipocas. E há um terceiro conceito em economia, que é o conceito de custo de oportunidade, que é um dos conceitos mais caros aos economistas.
O custo de oportunidade pode ser modificado para custo de renúncia. O custo de oportunidade é aquilo que renunciamos para obter alguma coisa. Isso vale para tudo, inclusive para o nosso tempo. Se resolvemos aplicar o nosso tempo em alguma atividade, estamos renunciando a aplicá-lo em outras atividades. Pois bem, se olharmos o conceito de capital não reprodutivo, o conceito não reproduzível, o conceito de externalidade e o conceito de custo de oportunidade, a pergunta é: esses três conceitos, se colocados numa análise econômica de projetos como este do Porto, da estrada de Pontal, é algo recomendável? É algo factível? Eu sou reitor da Universidade Positivo, sou economista, fizemos um documento que as 4 universidades, em algum momento, vão soltar, muito brevemente, dizendo o seguinte: não é possível pensar-se em um projeto deste sem considerar esses conceitos, inclusive por 2 razões. Primeiro, que se o poder público resolver colocar dinheiro neste projeto, esse dinheiro não estará disponível para outros projetos, inclusive não estará disponível para um projeto necessário e possível que não tenha os danos que tem este, que é a substituição de equipamentos velhos do Porto de Paranaguá, a modernização de toda a movimentação logística e de máquinas do Porto de Paranaguá e a expansão possível. Se não houvesse alternativa alguma, a análise poderia caminhar por um rumo, mas havendo alternativas, e sabemos que o Porto de Paranaguá é expandível, tem espaço para expandir, é modernizável, não só tem espaço para ser modernizado como é necessário, inclusive para colocar equipamentos menos poluentes e que lhe darão maior eficiência. Dito isto, eu conversava com o Clóvis, antes de começar, a respeito do chamado conflito legítimo. O conflito legítimo é um conflito inteligente, é um conflito técnico que vai pegar uma ideia que inicialmente pode parecer boa a alguns, mesmo esses alguns que acreditam que ela seja boa, ao se defrontarem com outros conhecimentos, com outros conceitos, com outras análises, podem mudar a sua opinião. E é nesse sentido que eu prego não só a legitimidade do conflito, mas como a necessidade. Mas um conflito inteligente, um conflito que incorpore ciência, e, sobretudo, quando se trata de projetos que têm consequências sobre o meio ambiente, o problema da externalidade não é só para a comunidade local, não é só para a comunidade paranaense, é para o mundo. Hoje, uma árvore que é derrubada para virar um conjunto de gravetos a formar uma fogueira, não é um problema de renúncia apenas da sombra que ela possa produzir para aquele que a destruiu, mas é um problema ambiental do planeta inteiro. Não há como se falar em consequências, em externalidades ambientais, sem considerar os efeitos sobre o mundo. É por esta razão que os problemas ambientais do planeta têm que ser tratados em organizações e agrupamentos internacionais em que todos devam considerar seus efeitos. Uma vez eu resolvi mudar o conceito de internacionalização da Amazônia. Eu disse para provocar o seguinte: a Amazônia, se for internacionalizada, no sentido de que o mundo inteiro vai ajudar a preservá-la, pagar os custos da preservação, não é necessariamente algo ruim, porque a Amazônia não é um problema só do Brasil. A sua destruição não é um efeito deletério somente para o Brasil, é um problema mundial. Até se cunhou a expressão que a Amazônia, pulmão do mundo. Portanto, este projeto, se há algo pelo qual ele não pode caminhar, é pela leviandade. Tenha ele a qualidade que tiver, tenha ele o defeito que tiver, não pode ser decidido com base em leviandade. E no Brasil, para encerrar minha observação, nós temos um problema. Invocando a pressa, invocando um suposto bem que pode produzir, fazemos tudo sem debater todos os aspectos, porque este é um hábito dos empreendedores, dos governantes latino-americanos. Querem resolver tudo muito rapidamente e, ignorando todos os conceitos científicos que vão esclarecer todos os efeitos, fazem projetos que são deletérios, e muitos deles, a destruição que provocam não pode ser revertida, e é o caso desse tipo de projeto. Então, a nossa proposta é essa: discutir, debater, analisar, até que mesmo alguns renitentes se convençam de que não é viável, não é a melhor alternativa, e temos opções. E se temos opções, torna-se muito mais estúpido
executar aquilo que tem opções que não têm os mesmos efeitos deletérios. Dito isto, vamos ao conflito legítimo, respeitoso e inteligente. Boa noite. Tem uma coisa que me deixa sempre preocupado e sempre olho com certa tristeza. Eu sou paranaense, nasci na Barranca do Iguaçu, e a minha tristeza é com o Paraná. Eu olho para o Paraná e vejo a capacidade que essas elites daqui têm de destruir seus símbolos e suas melhores coisas. Olho para o Paraná e sinto uma saudade tremenda do Rio Iguaçu, que eu conheci navegável. Sinto uma saudade tremenda de Sete Quedas. E fico pensando o que aconteceu com o Rio Iguaçu navegável, o que aconteceu com Sete Quedas. E fico pensando o que está acontecendo com a nossa araucária. Vindo para cá, havia notícia de que foram presos alguns cortadores de madeira. Que madeira? Araucária. E embuia também. E eu pensei que eram 2 ou 3 araucárias que tinham sido cortadas. Não eram. Eram algo perto de 30 caminhões de araucária que foram apreendidos. Por que nós destruímos nossos símbolos? E a Ilha do Mel? Vai seguir o mesmo caminho? E a Mata Atlântica do nosso litoral, especialmente do litoral que se junta com São Paulo e que Clóvis já demonstrou e disse da sua importância para o conjunto da Mata Atlântica e para o conjunto e para o planeta, será destruída? Esses são nossos símbolos. Mas não são só símbolos que representam ou que representaram. É a nossa capacidade de vida, porque a nossa cultura e as nossas bases culturais fazem parte desses símbolos. E os símbolos vão sendo desgraçadamente destruídos. Mas eu não vou falar de símbolos hoje. Nesse breve tempo que tenho, gostaria de falar de outra coisa, que no final é tão simbólica quanto, mas outra coisa. Eu fui convidado aqui para falar, porque coordeno um grupo de pesquisa que se chama Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica. E esse grupo de pesquisa grande, antigo, que integra o programa de pós-doutorado em Direito da PUC, estuda os problemas, os conflitos, os símbolos destruídos no Brasil inteiro. E nós estamos começando a ver, talvez, uma pequena luz no final do túnel. Por quê? Porque houve mudanças fundamentais, radicais no sistema legal nacional e no sistema legislativo mundial. Mas não se aplicavam as leis. E eu quero me referir a alguns grandes empreendimentos que tiveram essa capacidade de não cumprir a lei e de destruir as populações ao redor dos grandes empreendimentos. Todos os grandes empreendimentos do Brasil, e estou me referindo a Itaipu, a Belo Monte, a Santo Antônio Giral, ao conjunto de hidrelétricas do Rio Iguaçu, todos, absolutamente sem exceção, eram empreendimentos que prometiam um melhor desenvolvimento para a região, para o povo da região, para as pessoas que moravam ali, as pessoas que estavam ali, tinham construído suas vidas ali. Nenhum cumpriu a promessa. Nenhum. Ao contrário, todos eles destruíram as populações locais e trocaram as populações locais por populações exógenas, por populações de fora. Não geraram emprego local, geraram emprego de fora. Quando geraram? Porque o que aconteceu na maior parte desses empreendimentos, Belo Monte, Santo Antônio Giral, Itaipu, foi a trazida de grandes populações para a construção das obras,
um enriquecimento enorme das empreiteiras e dos políticos. E depois de acabada a obra, gera uma população sem emprego, pobre e sem condições de volta. Quantas histórias assim nós temos no Brasil? Quem é capaz de esquecer o que o Brasil, como Estado Nacional, fez para os seringueiros nordestinos? Tirando gente do Nordeste e prometendo emprego na Amazônia, e depois os largando na Amazônia, para que eles não tivessem mais sequer condições de retorno, e tiveram que se construir eles mesmos, como populações autônomas, autossuficientes, e afinal se construíram, porque os povos são assim, são capazes de se reconstruir. Mas não esperemos nunca que esses empreendimentos sejam eles mesmos a bonança dos povos que o esperam. E quero me referir a um deles, Belo Monte, que é o último, e que está enfrentando agora, pesadamente, as consequências de não ter sido feito segundo as regras e leis nacionais e internacionais. Graças a uma missão quase histórica, quase messiânica do Ministério Público Federal na região. Vou brevemente, em 1 minuto, lhes contar a história. Belo Monte, todos vocês sabem o que é. Belo Monte é um dos maiores empreendimentos econômicos do Brasil, que prometeu levar, gerar e reproduzir milhões de empregos numa região que não precisava de emprego, porque as pessoas pescavam, viviam e conseguiam se manter razoavelmente bem. Todos os empregos foram com pessoas de fora. Quem for a Altamira verá uma cidade destruída, uma cidade prostituída, uma cidade sem caráter e sem cultura. Reconstruirá sua cultura, Altamira, e os povos também reconstruirão sua cultura, mas a herança que deixará Belo Monte é um rastro de destruição. Mas, graças, eu disse, ao Ministério Público, o empenho e a luta dos ribeirinhos, acaba agora, em janeiro, se fazer um acordo de reconhecimento de que aquelas populações têm direitos. Mas está tudo destruído. Que direitos são esses, então, que já estão destruídos? Esses direitos têm que ser recompostos, refeitos, porque os ribeirinhos que viviam do rio não têm mais rio para viver. Tem que se reestruturar, refazer, recontar a sua própria história para que tenha um futuro possível. Assim são os grandes empreendimentos. Porque os grandes empreendimentos contam apenas uma parte do que vão fazer, e não o todo. Os grandes empreendimentos não contam, por exemplo, que a destruição da natureza, das sociedades tradicionais e dos povos vai ocorrer. E em todos ocorrem. Eu quero dizer que em todos esses empreendimentos, quem sofre é quem menos tem. Itaipu não pagou indenização para quem não tinha título de propriedade no seu lago. Quem tinha título de propriedade? Alguns grileiros. O povo que estava lá trabalhando e que provavelmente eram filhos da Guerra do Contestado, não receberam nada. Foram expulsos simplesmente porque não tinham um título de propriedade da terra. E os índios? Os índios não foram sequer considerados. Mas Itaipu era uma ditadura. Se fez durante uma ditadura. Mas tenham claro, índios, povos tradicionais, comunidades, povos pobres, sofrerão com os grandes empreendimentos. Não tem como não sofrer, porque os grandes empreendimentos não são feitos para desenvolver localmente. São feitos para que os capitais, os grandes capitais, se reproduzam fora do local. Porque no local não tem grandes capitais.
quem duvidar, pergunte a quem já passou pela experiência. Pergunte, por exemplo, aos ribeirinhos de Belo Monte. Pergunte aos beiradeiros de Santo Antônio Giral. E pergunte àqueles camponeses expulsos de Itaipu a luta que estão tendo até hoje para reconquistar um pedaço de terra e plantar o seu alimento diário. Até a comida, os empreendimentos grandes acabam no local. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer o espaço, eu acho que é extremamente importante. Eu, sexta-feira, já conversei com a doutora Priscila, até num evento que a gente participou junto, e sentido e manifestando a necessidade realmente da gente estar próximo. Acho que não tem lado A, não tem lado B, a gente também tem preocupação com a natureza como todos. Essa oportunidade é bastante interessante. Quero agradecer o Clóvis, conheci o Clóvis aqui, que para mim era uma entidade que eu achei que nem existisse mais. 5 anos tentando falar com ele, não consegui. Agora vamos ver se posso se ligar, né, Clóvis? Que bom. E a gente, na verdade, eu quero aqui contar, na verdade, uma história. Eu acho que... Pessoal, vamos escutar. As pessoas que estão aqui sentadas são pessoas extremamente gabaritadas e eu assim, gostaria de contar um pouco da nossa história. O Terminal Porto Pontal é um empreendimento que há 17 anos vem tentando ficar de pé. Então, eu acho que dizer que é um empreendimento apressado, sem conhecimento, é um tanto quanto exagerado. Logicamente, quando nós começamos o processo, nós não somos especialistas em meio ambiente, nós somos empreendedores. Uma pessoa que tem recurso, que ao invés de botar o dinheiro fora do Brasil, está querendo investir no Brasil. Em vez de tornar isso em capital especulativo e deixar isso no banco. Rendendo juros, quer investir no país e fazer um empreendimento. Como qualquer comerciante, como qualquer outro empresário. A gente, quando contratou a equipe que a gente achava que era a melhor equipe para fazer o licenciamento ambiental. E eu acho que é uma coisa extremamente importante, que se houvesse um diálogo inicial com a comunidade, com ONGs e com outras entidades, portanto, esse mesmo dinheiro que foi dito que é usado para uma estrada privada, ou porto privado, ele foi investido para um privado arrendar. A situação da receita do privado, da operação portuária vai para o privado e não vai para os cofres públicos. Então, essa situação da operação, ou a discussão em relação ao público-privado, a diferenciação é quem investe. O Estado investiu antes e o privado, o privado investe antes, desculpa. Eu gostaria realmente de colocar, assim, eu não sou um especialista técnico em meio ambiente, então eu posso ter dificuldade de responder algumas das perguntas ou ter algum tipo de manifestação, mas dizer que o Porto Pontal está aberto, a gente quer receber as contribuições de vocês, as questões, as alegações, efetivamente, de impactos que existam na ilha. A gente gostaria que vocês nos enviassem, mandassem formalmente isso, objetivamente, quais são os pontos que foram vistos, que não foram cobertos pela nossa equipe. Nós, de novo, quando nós contratamos, a gente contratou a equipe com pessoas extremamente renomadas, conhecidas, extremamente capazes, e como empreendedores achávamos que isso efetivamente era suficiente. E legalmente o processo caminhou. Existem questionamentos que existem, foram feitos, mas de qualquer forma o processo cumpriu absolutamente toda a legislação pertinente. Então, de novo, só me colocar aqui à disposição de todos os partícipes e de vocês. A gente realmente gostaria de estar entendendo mais e ter essa porta aberta para poder conversar. Acho que é fundamental. Eu fiz a brincadeira com o Clóvis, e não é a crítica, por favor, Clóvis, que realmente você é uma sumidade no mercado, a gente sabe que você é uma pessoa bastante, com muito conhecimento, e a nossa ideia foi, na época disso, realmente, de tentar escutar um pouco mais a comunidade de meio ambiente, para tentar fazer com que o processo fosse da melhor forma possível, o mais redondo possível. Então, acho que basicamente é isso. Eu agradeço a todos e vou passar a palavra aqui à doutora Priscila. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje com uma plateia como vocês. E num ambiente em que o direito se mistura à arte, realizando e mostrando um sentimento que muitas vezes palavras não podem descrever. Então, o direito trabalha com a letra fria da lei e a arte mexe com os nossos sentimentos. Por isso é que essa união de mãos dadas com o que acontece processualmente, que é onde nós trabalhamos, e a arte que parte das comunidades é tão importante.
O Ministério Público nasce com a missão constitucional de defender os direitos, mas também de garantir os deveres. De defender um Estado de direito, mas também um Estado de deveres, para todos. Independentemente da classe social, da opção política, do estilo de vida, a Constituição é para todos. E foi a partir dessa Constituição também que se forjou o conceito de desenvolvimento sustentável, baseado nesse tripé social, econômico e ambiental. No entanto, eu trago um novo conceito, do desenvolvimento sustentado. Sustentado na Constituição, sustentado no princípio da legalidade, sustentado em normas, em leis. Existem processos que a lei exige para se licenciar empreendimentos. Existem processos que a lei exige para se escutar pessoas, para que haja participação popular, especialmente daqueles mais vulneráveis, como é o caso de populações tradicionais, populações indígenas. E o Ministério Público respeita muito a discussão, o conflito faz parte da gestão costeira, as áreas costeiras e o litoral do Paraná faz parte disso, são áreas naturalmente conflituosas, é um território muito disputado, mas o que se precisa olhar é a voz e escutar a voz do processo. O que de fato aconteceu? Independentemente das narrativas, positivas ou negativas, qual é a realidade? E como conhecer essa realidade? Que de veritas, qual a verdade? O que está por trás disso? O que nessas narrativas dos dois lados é real, o que é fictício? Para isso, nós precisamos entender o processo, entender o que acontece, entender esse trâmite. Só que ele é muito complexo, ele é muito difícil. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar em rede, academia, sociedade civil, governo. E não só isso, nós precisamos pisar no território onde esses conflitos acontecem. Em 2016, eu tive a oportunidade de pisar em um desses territórios, que é um território verdadeiramente tradicional, que é a comunidade do Maciel, conhecer a genealogia deles, conhecer o trabalho arqueológico que foi feito lá, para entender quão antiga aquela comunidade é e para ouvir as suas histórias. E eu fiz um ofício, que é uma carta, em que as autoridades se comunicam para o Ministério Público, que solicitava ao Ministério Público a realização de um vídeo com fotos, filmagem e edição sobre a comunidade Maciel, com o objetivo de resguardar a memória e demonstrar a importância da comunidade para a história do Estado do Paraná, especialmente no seu raro litoral, a partir dos estudos da comunidade realizados pelo Ministério Público, sobre os diversos aspectos ambientais, florestais, arqueológicos, antropológicos, históricos e sociais, jurídicos, a partir de um conceito de desumanização. Desumanização é um conceito que significa tratar o outro como não humano. É um tratamento que desconsidera o outro como a sua alteridade, como igual a você. Ele é diferente, ele é pior. Isso foi em 2016. E eu bati em diversas portas, eu tenho testemunhos da plateia sobre isso. E em 2018, o litoral do Paraná é contemplado com esse trabalho, com um trabalho de muita inspiração de quem pisou no território, de quem conheceu os conflitos, de quem conheceu as dores, de quem vive e trabalha no litoral do Paraná. Eu estou lá há mais ou menos 8 anos, cheguei em 2009, por opção, a minha carreira teria me permitido ir para outros lugares, porque eu acredito nesse território, eu acredito nessa história, nessa memória. Não existe litoral, não existe Paraná, sem essa memória viva que essas pessoas podem trazer, contando as suas histórias. Mas, para isso, eu preciso considerar, voltando à Constituição, alguns princípios. Eu preciso considerar que
na condução de processo de zoneamento, que é como eu recorto o território e digo o que pode ser construído em cada área, em processo de licenciamento ambiental, que é o processo pelo qual um determinado empreendimento é autorizado, ele tem que seguir um rito. Ele também tem a sua história. O empreendimento tem história. E seria muito bom se nós pudéssemos contar boas histórias. Mas, para isso, eu preciso respeitar alguns princípios. Legalidade, que é seguir a lei, impessoalidade, o acesso tem que ser igual para todos, pequenos, médios, grandes empresários, e moralidade administrativa. O professor não adentrou, apesar da brilhante explanação, adentrou naquelas veias por trás de Belo Monte, que não trouxeram só conflitos sociais, não trouxeram só conflitos ambientais, trouxeram o que a gente tem de mais doloroso no nosso país, que é a corrupção. Trouxeram um recurso que devia ser público, um patrimônio que é público, que infelizmente é drenado para sustentar campanhas políticas. E o que o Ministério Público pode fazer? Muito pouco, sem vocês. Vocês são os olhos, os ouvidos, são aqueles que denunciam, são aqueles que enxergam, são aqueles que fazem parte dos territórios conflituosos. E vocês são aqueles que podem ajudar a transformar não só a história desse país, desse estado, do nosso litoral, e recontar essa história. Tem um poema de um autor da Nicarágua, que ele escreveu inspirado no terremoto, que foi muito triste para o país. Quando eu mergulho nos processos e reflito sobre a nossa situação, me vem à mente que a condução desses processos de zoneamento, de licenciamento ambiental no litoral do Paraná, ele revela os escombros do Estado de Direito. Ele trata a Constituição como cadáver insepulto. Ele atinge o coração ferido da Mata Atlântica. Ele macula a linda cidade. Ele desconsidera as boas gentes. Ele deixa um vazio no mapa. Aqui foi o litoral do Paraná. No entanto, o Ministério Público está no litoral do Paraná. Muito obrigada. A história do Brasil é uma história de devastações. Com a chegada dos portugueses, a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar uma árvore para fazer a cruz. E, em seguida, tivemos a nossa primeira missa. O pau-brasil foi o nosso primeiro produto de exportação. Os índios vão ser dizimados. Aves exóticas, animais, vão ser levados para a Europa. O processo de destruição foi tal que já por volta de 1610, o pau-brasil estava extinto numa faixa bastante ampla do nosso litoral. E o Paraná? O Paraná só passou a existir como entidade política em 1853. Mas o território que convencionou se chamar de Paraná fazia parte da capitania de São Vicente. E os vicentinos percorreram o nosso litoral para capturar os nossos índios, os carijós, que vão ser levados para trabalharem nas plantações lá de São Vicente. Veio em seguida o ciclo da cana-de-açúcar. As florestas do nosso litoral nordestino foram devastadas, não apenas para o plantio da cana-de-açúcar, mas também a lenha que vai ser usada nos engenhos. E a devastação fez com que uma ampla área, com o tempo, viesse a se tornar totalmente improdutiva. Veio o ciclo do ouro. Ouro, diamantes. O que ficou? Ficaram espaços destruídos. Uma população pobre, porque o ouro do Brasil foi para Portugal. Como o governo português era de uma incompetência medonha, acabou na Inglaterra, acabou na Holanda, na França, alimentando para que lá começasse a Revolução Industrial. Vamos chegar no ciclo do café. Interior de São Paulo, o café avança e as florestas desaparecem. Norte pioneiro, norte novo. Cadê as perobas? Milhões de perobas foram destruídas. E os índios, os caigangues? Falava-se muito no vazio demográfico.
Mentira! O território era povoado por caigangues e por caboclos. Mas esses caboclos não tinham o título de propriedade, tinham a posse. Vão sendo expulsos, os caigangues dizimados e a vegetação destruída. Vejam que vamos ter a construção, o progresso, as ferrovias, a São Paulo, Rio Grande, atravessando pela região contestada. A União, os estados do Paraná e de Santa Catarina, negociaram para que uma empresa norte-americana, do arquimilionário Percival Farquhar, construísse a estrada de ferro. 9 quilômetros de cada lado. A companhia poderia utilizar. Mas essas terras, elas eram ocupadas por poceiros, que vão sendo expulsos. Essa companhia, a Brasil Railway, criou uma outra companhia, a Lambert. A Lambert montou a maior serraria da América do Sul em Três Barras, nas proximidades de Canoinhas. Milhões de pinheiros foram derrubados, de embuias. O que ficava? Ficava uma terra devastada. Como diziam os índios, a caiva. Caiva é uma capoeira que não servia para nada. E essas populações vão acabar entrando num transe messiânico, lideradas por José Maria, e tivemos a tristemente célebre Guerra do Contestado. E a devastação persiste. No oeste do Paraná, como foi a ocupação daquela região de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, as elites brasileiras sempre usaram o Brasil como patrimônio. A tese do Raimundo Faoro, do patrimonialismo. O sujeito que exerce uma função pública, ele acha que aquela função pública pertence a ele, e para beneficiar os apaniguados. Pessoas oriundas do sul, do Rio Grande, de Santa Catarina, foram se estabelecer no oeste. Só que eles não tinham título de propriedade. Tínhamos terras em que tínhamos 3 andares, 3 títulos diferentes de propriedade. E o governo da época, do senhor Lupion, era conivente com as companhias que atuavam naquela região. E o litoral do Paraná? Eu estava lendo esses dias um texto de Giovanni Rossi. Giovanni Rossi foi um anarquista italiano que desembarcou em Paranaguá em 1890. Ele deixa uma descrição comovente do nosso litoral. Ele ficou embevecido com a Mata Atlântica. E uma obra que eu recomendo a todos vocês. O Arendim, a história da devastação da Mata Atlântica. Se você ler a história da devastação da Mata Atlântica e não se emocionar, e não ficar enraivecido, há alguma coisa de estranho com você. Eu só gostaria de terminar dizendo o seguinte: nós vivemos numa encruzilhada civilizatória. Esse padrão de consumo, que vem do centro, não é plausível. Precisaríamos de 3,5 planetas, 4 planetas, para sustentarmos esse consumismo exacerbado. O que será desse planeta daqui a 100 anos? Parafraseando Charles Fourier, eu diria, o grau de desenvolvimento de uma sociedade deve ser medido pela maneira como essa sociedade trata o meio ambiente, trata os animais, como tratamos os animais. Vejam a quantidade de cães, de gatos abandonados. Veja a maneira como tratam os animais e você terá o grau de desenvolvimento dessa sociedade. Como tratamos as crianças, como tratamos a nossa educação. Espero que daqui a 200 anos não sejamos estigmatizados, se é que daqui a 200 anos esse planeta existirá. Um abraço. Todos tiveram falas muito poéticas, muito históricas, e a minha vai ser bastante objetiva, né? Eu estou aqui hoje representando um grupo que hoje tem em torno de 50 pessoas, que é o Observatório de Conservação Costeira, que é um grupo técnico-científico, né, composto por professores universitários, composto por técnicos do terceiro setor, pesquisadores do terceiro setor, né,
que trabalham com diferentes áreas do conhecimento, mas que, dentro dessas diferentes áreas do conhecimento, trabalham também com conservação da natureza. Tá? Eu vou ser a única expositora que vou ter uma apresentação. Por quê? Bom, a minha proposta hoje aqui, né, representando esse grupo, que cabe destacar que é um grupo voluntário, todas as pessoas que trabalham, os membros, né, do observatório, que trabalham fornecendo informações técnicas e científicas, né, para os tomadores de decisões do litoral, trabalham de forma voluntária. Né? Pode passar a primeira lâmina. Como o Clóvis contextualizou, nós tivemos uma... muito obrigada. Como o Clóvis já contextualizou um pouco, né, do observatório, o observatório nasce no final de 2012, preocupados, né, um grupo de pessoas preocupadas com o que a gente estava vendo de forma recorrente no litoral, dentro dos processos e projetos, né, de desenvolvimento previstos. Isso estava assustando pela celeridade com que essas coisas andavam, né, acontecendo. Então, o nosso primeiro trabalho foi produzir esse mapa, né, que é um mapa que cruza aí, né, as unidades de conservação que a gente tem no litoral do Paraná e também os empreendimentos previstos, né, os projetos previstos pelo governo do Estado e iniciativa privada, né, para o litoral. Esse mapa foi produzido pelo professor Eduardo Vedor, que é da Geografia, da Universidade Federal do Paraná, que está na plateia, e a Liz, né, que era mestranda à época do Meio Ambiente e Desenvolvimento, ambos, né, tiveram um trabalho árduo aí para produzir esse mapa e nos trazer esse resultado que nos deixou bastante preocupados. Bom, vamos diminuir aí, né? A minha proposta, então, é construir um cenário com vocês e eu vou fazendo isso, né, de forma cadenciada aqui. Então, nós temos Paranaguá, eu não sei que cor está aparecendo para vocês, mas é o que não é o verde. E Paranaguá, então, Ilha do Mel, né, a Ilha da Cotinga, elas pertencem a Paranaguá, na divisão feita em 1995, né, da emancipação do município de Pontal do Paraná, né, ficaram, então, com Paranaguá. Tá? Bom, Pontal do Paraná fica de frente para a Ilha do Mel, né? A ilha está, em alguns pontos, a menos de 3 quilômetros, né, de Pontal do Paraná. E muitas pessoas aí se perguntam, né, tipo, mas o que Pontal do Paraná tem a ver com a Ilha do Mel? Né? Nem pertencer ao município pertence. Então, eu vou tentar construir um cenário para ver se a gente consegue, né, no final desse cenário, chegar a uma conclusão juntos aqui. Bom, aqui em amarelo tem a BR-277, aqui a 408. Esse trecho é o trecho dela que é duplicado. Tá? O restante todo não é duplicado, é uma pista simples. Né? E essa PR vai se conectar à tal famosa, né, faixa de infraestrutura, que passou pelo processo de licenciamento agora e, em tese, tem a sua licença prévia. Tá? Bom, essa faixa de infraestrutura, ela contempla 5 empreendimentos lineares, começa com uma ferrovia, aí um poliduto, a rodovia, que é o seu maior trecho simples, né, ela tem um trecho até Ipanema duplicado e depois ela se torna simples. E nós temos o canal do DNOS e a linha de transmissão. Então, são 5 empreendimentos né, licenciados aí, que se pretendeu num único pacote, mas o licenciamento acabou saindo só para a rodovia, o canal e a linha de transmissão. Bem, aqui, em amarelinho, né, em laranja, aí, é a Tequinte, né, que já está em operação, é uma empresa que já existe desde a década de 80, teve um período em que ela, né, ficou inativa, mas hoje ela está lá, né, trabalhando com a plataforma 76 da Petrobras. Aqui é a área do Porto, né, de Pontal, que o cara está aqui representando. Nós temos a Melport Catalini e a Odebrecht. Além desses empreendimentos, tem também uma área grande que pertence, né, a uma empresa chamada Subsea 7
que é uma empresa norueguesa. Bom, esse empreendimento foi questionado pelo Ministério Público Estadual, né, o estudo de impacto ambiental dele foi questionado, e provavelmente essa não será mais a área deste empreendimento, mas há toda uma negociação e ele, de fato, né, pretende ainda acontecer. Então, juntando, né, esses empreendimentos, a gente tem esse cenário. Só que todo porto, tá aqui o Ricardo que não me deixa mentir, precisa de uma retroárea, né? Então, essa área em roxo foi destinada tanto no zoneamento ecológico econômico, como no plano diretor do município de Pontal, como, né, uma zona de desenvolvimento diferenciado ou uma zona urbana. Tá? Então, toda essa área é a área que poderá ser utilizada, né, e será por esses, ou não, né, por esses empreendimentos e outros que poderão vir, como o boato, né, de uma termoelétrica novamente a ser instalada aí dentro dessa área. Então, aqui, para que vocês tenham uma ideia, Paranaguá é aquela zona em verde, parece um verde forte aqui para mim. Então, aquilo ali é Paranaguá hoje, né, a zona urbana e portuária ali de Paranaguá. O que está nesse vermelho é o que eles chamam de zona de desenvolvimento diferenciado, que cabem indústrias, cabem empreendimentos imobiliários, comerciais, industriais, enfim, né, que é uma área considerável, né, porque ela abrange toda aquela área ali entre os municípios de Pontal e Paranaguá também, né. E aqui o plano diretor, né. Então, são documentos que realmente confirmaram, né, esse desejo de que nessa região exista aí essa zona urbana e um complexo industrial portuário. Bom, nós temos algumas questões, né? Aqui estão duas, uma terra indígena, que é a terra indígena da Caatinga, que é a mais próxima ali da Ilha do Mel, né? E tem a terra indígena do Sambaqui. Infelizmente, a homologação dessa terra indígena do Sambaqui não aconteceu, porque o governo do estado questionou, né, essa terra indígena, uma vez que uma parte dela se sobrepõe a essa zona de desenvolvimento diferenciado. Então, como a gente pode observar, os indígenas, né, na fala do professor Marés aí, né, professor Marés, como ficarão os indígenas entre duas zonas portuárias e industriais como essas, né? A gente tem Pontal ali, né, com toda a sua configuração, né, de desenvolvimento proposta, e Paranaguá, que já está, né, consolidada. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia. E o Maciel, não posso esquecer do Maciel, né, Mila, está aqui, né, é essa área em amarelo que está sufocada, né, por toda essa zona, né, industrial portuária. Inclusive, hoje, apesar de ser uma zona rural, está classificada como zona urbana, né? A Mila vai contar melhor para vocês a situação dessa comunidade. Então, o que esse complexo industrial portuário tem a ver com a Ilha do Mel, né? Então, se a gente observa ali, a gente está falando não só do porto, né? E o grande questionamento do observatório não é o porto, e sim esse complexo industrial portuário e o que isso significa, somando os impactos do porto, da Melport, da Tequinte, da Odebrecht, da Subsi e do que mais virá, o que será dessa região, né? O que sobra? Então, nós temos unidades de conservação que foram recentemente criadas naquela área em verde entre Paranaguá e Pontal, que vão ficar completamente isoladas, né? Vai ter uma rodovia separando e duas cidades, né, absurdamente, né, constituídas aí, muito urbanizadas, sufocando, né? Então, o que vai sobrar para a vegetação, para a fauna, que vai ficar aí, né, entre uma rodovia e dois complexos portuários? O que vai acontecer com os indígenas? Como foi feita a consulta aos indígenas, né? Isso realmente é o processo, o posicionamento da FUNAI, nesse caso, foi bastante complicado, né? Tanto que está sendo questionado, né? A FUNAI, apesar da gente olhar e observar tudo o que está sendo posto ali, criticou, né, veementemente, fez várias críticas, né, ao empreendimento, ao que poderia acontecer com a cultura indígena ali, mas, no final das contas, disse, não, tudo bem, né, vocês podem, o licenciamento pode continuar.
E isso vai ser questionado, porque essas comunidades elas precisam ser ouvidas de uma forma, né, diferenciada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite. Nossa Maria Neves de Souza, a nossa Mila, que vai falar pela comunidade dos Maciéis. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer o pessoal aí também comparecido da Ilha do Mel. Eu quero relatar assim, um pouco do problema que nós vivemos lá na Ilha do Maciel. Eu venho de uma geração, como foi mencionado desde o começo, de mais de 150 anos, residente ali na Ilha do Maciel. E nós sofremos o seguinte, que já vem sendo retirado de nós a liberdade, o nosso direito como nativo, como caiçara. Ali, nós, na escola onde que eu estudei, no postinho onde eu tomei a primeira vacina, não foi permitido mais ser construída, não foi permitido mais ser reformado. Ali, o pessoal nativo da Ilha do Maciel é uma comunidade assim, bastante familiar, mas, infelizmente, nós vimos sofrendo há muito tempo dificuldade devido ao suposto proprietário do porto, que vem sufocando muito, muito os nativos da Ilha do Maciel. Ali nós tivemos barraco de pesca devido à segurança tocado fogo, casa tocado fogo, barraco de pesca derrubado no chão. Ali a comunidade não pode construir suas casas. Uns que construíram foi só na área da Marinha. Nós fomos ameaçados. Pessoas nativas dali, nós, pescadores, meus pais, os demais, chegaram um dia de acordar de manhã com a presença do exército, todos armados, porque se tratavam de invasores ali na Ilha do Maciel. Então, ali, o pessoal não pôde mais construir a igreja. Isso nós viemos sofrendo há muito tempo. E hoje, nós sofremos uma ameaça de ser retirado dali, das nossas casas, ali da Ilha do Maciel. Então, assim, eu relato, assim, tenho lembrança muito, muito. Hoje, eu não moro na Ilha do Maciel, não é por falta de não gostar da ilha, do povo. É pela falta de liberdade de poder construir uma casa, de poder dar seguimento naquilo que eu cresci vendo, vendo meus pais plantar roça, pescar. E hoje nós temos, assim, a tristeza muito grande de ver meus pais, com 76 anos de idade, nativo da Ilha do Maciel, de uma geração de mais de 150 anos, está convivendo numa casa emprestado, porque a dele, infelizmente, não foi reconhecido, teve que ser derrubado, e ele está convivendo 1 metro à distância de uma cerca que o suposto proprietário do porto fez. E nós convivemos direto com uma constante presença do segurança dele, onde que, se você olhar no nativo do Maciel mais idoso, ele tem medo de conversar, ele muitas vezes tem medo de relatar o problema, porque nós vivemos. Eu falo aquilo que vivo, eu não estou falando o que me contaram, eu estou falando aquilo que eu cresci vendo meus pais ameaçados, vendo vizinhos ameaçados e tirando o nosso direito como morador, como nativo da Ilha do Maciel, de nós não ter, nossos filhos não ter uma escola ali, ter que muitas vezes atravessar no barco, andar na lama, andar debaixo de chuva, para poder pegar o ônibus para estudar em Pontal do Paraná, que as crianças saindo de lá 5 horas da madrugada, 5h30, sendo que podiam ter a escolinha do lado de casa, podiam ter um postinho de saúde do ladinho de casa, como um dia nós tivemos, eu tive. E, infelizmente, a ganância toma conta, e a Ilha do Maciel está vendo cada dia mais sufocada. Hoje nós vivemos sobre a ameaça de ser retirado dali. Hoje nós sentimos o impacto que a draga vem trazendo para nós ali. Muito manguezais já acabou ali, porque está virando praia. O baixio onde nós pescávamos, nós temos consciência ciente de que foi afetado de várias formas, porque o baixio que nós chamamos era ponto de pesca, vários pontos hoje está com praia, já está tomado de areia, não é mais lama.
Então, assim, eu relato aquilo que ali na Ilha do Maciel a gente vem sofrendo esse tipo de... Já eu chamo de abuso, porque nós, sendo nativo dali, hoje, meus pais não podem mais plantar, os nativos que vêm crescendo ali, não pode mais, só mora na área da Marinha, não pode construir mais a casa dentro, porque são ameaçados, porque já tivemos casa tocado fogo, barraco e assim por diante. Então, eu peço, no meu modo de expressar, e falo em nome daquela comunidade ali, que é a geração da onde eu vim. A comunidade do Maciel quer permanecer ali. A comunidade do Maciel vive uns da pesca, outro usa a pesca para o seu próprio sustento, auxiliar na sua renda familiar. Então, a comunidade do Maciel, infelizmente, se você olhar nela ali, muitos têm que seus filhos construíssem suas casas, permanecessem por ali perto, mas, infelizmente, arrancaram de nós esse nosso direito, arrancaram de nós a liberdade, tiraram de nós o nosso direito de poder ir e vir livre, liberto, sem a presença de um segurança, porque não somos, ali a comunidade do Maciel, invasores, ali não tem crime, ali não tem uma comunidade pacífica, é uma comunidade que, se você for lá para conhecer, você vai ver que é uma comunidade, é a comunidade do bem, que quer dar continuidade naquilo que vem de gerações. Muito obrigado. Salve! Boa noite a todos. Bem, eu vi aqui várias histórias, o pessoal falou muito bem sobre as coisas que a gente está pensando faz anos. Eu vou contar uma história aqui sobre o Porto de Antonina, que tem a ver também com o que está acontecendo agora em Pontal. Há 2 anos atrás, inventaram também uma história de uma estrada em Antonina, e essa estrada ia passar por várias áreas de mangue, eram 4 quilômetros que não iam servir de nada. O Porto de Antonina foi criado, foi reinventado para ser um porto de congelados, e em pouco tempo ele passou a carregar fertilizante químico, fosfato, soja, teve influência nos bairros da cidade, apodreceu a soja, o odor terrível, prejudicando a população dos bairros que vivia lá. De qualquer maneira, eles, quando lançaram a ideia da estrada, distribuíram todo o dinheiro que diziam que não tinha para fazer benfeitoria para a população, foi gasto em camisetas como Estrada Já, e camisetas como Eu Amo a PR 304, 340. Aí, o que aconteceu, a gente, no posicionamento contrário à estrada, como a ameaça é uma coisa comum do pessoal, tanto a ameaça física, quanto que eles avisam as pessoas que elas vão perder o emprego, então elas têm que bater na gente, têm que ameaçar a gente. E aconteceu que a gente conseguiu barrar essa estrada com a ajuda do observatório, que foram para Porto Alegre. Essa estrada não saiu, e a gente já estava trabalhando com turismo, com eventos, trazendo emprego para a cidade, de outra maneira, voltada para o meio ambiente. Essa estrada não saiu, e depois disso, pelo menos o dono do porto, um diretor, o ex-prefeito da cidade e mais 4 secretários foram presos, certo? Então, por várias irregularidades que eles tinham praticado, tanto no porto quanto na criação disso, certo? Dessa ideia da estrada. Então, agora estão soltos, estão com aquela coisinha no pé, né?
Mas, de qualquer maneira, essa foi uma história em Antonina. Teve outras histórias que eu passei no litoral. Eu estou há 20 anos morando entre Antonina e Paranaguá, indo para Ilha do Mel, indo para Superagui. Em Paranaguá, quando falaram que iam fazer investimento no porto, criar um porto em Pontal, e já tinham esquecido de Antonina, em Paranaguá eu fui passear pelo porto e filmar o porto. O porto de Paranaguá, o entorno do porto, a população queria falar. Eu falei, eu não vim colher depoimento, eu vim filmar aqui as condições que está o lugar. É um absurdo aquilo. Qualquer tipo de investimento que pudesse ser feito deveria ser um investimento para arrumar aquela região em volta do porto, arrumar tanto educacionalmente e fazer uma revolução ambiental naquele lugar inteiro. Entende? Então, se for fazer um investimento para qualquer coisa, que seja convergido para um porto que é público, né? O de Antonina era privado e está fechado hoje, e o de Paranaguá é público e não tem investimento, e já prometeram várias vezes e nunca houve nada. Eu acho que o pessoal de Pontal, que se mantém, que está a favor da estrada, está sendo enganado pelas pessoas. Eu peço desculpa, porque eu respeito todo mundo. E tá. Atenção, vamos manter. E passando a parte de essa parte de falar de porto e dessas histórias que sempre criam, estradas, portos, se o dinheiro da dragagem do porto de Antonina, que foi, nos últimos 20 anos, eu acho que passou da soma 10 vezes do porto de Pontal, entende? Se tivesse sido investido em Trapiche, sempre com o aval dos órgãos ambientais, mas se tivesse sido investido em Trapiche, educação ambiental, observação de aves, passeios náuticos, que todos eles também têm impacto, o turismo também tem impacto, mas a gente quer que o impacto turístico que possa ser causado, a gente possa diminuir eles, sempre atrelando junto com todos os órgãos ambientais. Eu tenho os nomes deles anotados aqui, mas é o Observatório, Mar Brasil, SPVS, com o aconselhamento de pessoas que estudaram para isso, é muito mais fácil a gente fazer um desenvolvimento sustentável na nossa região. E a região do litoral na verdade, uma só. O que acontecer em Pontal vai refletir em todo o litoral, não é só na Ilha do Mel. Vai ter problema na Ilha do Superagui, vai ter problema na Baía de Antonina, na Baía de Paranaguá, bem, em toda a fauna marinha. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu só peço novamente respeito aos expositores, da mesma forma em que aconteceu anteriormente. Todos os expositores foram escolhidos pelos organizadores com base nas suas credenciais e com base no comprometimento com o desenvolvimento inteligente e sustentável do litoral do Paraná. Bem, pessoal, eu entendo que no momento desse as ideias são divergentes, mas como muito bem colocado a princípio, as ideias têm que ser inteligentes. Eu sempre costumo falar que talvez um filho adotado seja mais amado, né, porque ele foi escolhido. E foi o que eu fiz com a Ilha do Mel. Eu estou há 27 anos morando na ilha, já frequento a ilha desde 1978. Sou casada com um nativo. Mais uma vez. Tenho 2 filhos que eu criei na ilha, tenho criado. Vou pedir mais uma vez que se mantenha o respeito no recinto, mais uma manifestação. Hoje eu tenho um pequeno empreendimento, né, que eu estabeleci e me envolvi profundamente com a comunidade, com as questões da comunidade. Tive a oportunidade de ser administradora da Ilha do Mel por 3 anos, o que me deu uma alegria e uma responsabilidade imensa, onde eu tenho a grande satisfação de dizer para vocês que a gente conseguiu levar 2 creches, reformar as escolas, posto de saúde, implementar a coleta de lixo, enfim.
Problemas vão existir e a ilha, como já foi falado, ela está esquecida. E não é de hoje. A gente tem uma demanda reprimida de muito tempo, de governo municipal e de governo estadual, fingir que os problemas não existem, como já foi falado também. A Ilha do Mel é problema para os órgãos gestores, né? Então, muitas vezes, nós, comunidade reunida e organizada, já estivemos, sim, conversando com todas as secretarias que afetam a ilha, e a gente tirou a seguinte conclusão sempre desses processos, que a gente é empurrado com a barriga, e a gente sai muito animados em cada encontro desse, porque a gente faz um novo pacto, mas nada acontece. E a sentinela do litoral, que eu digo assim mais comumente como a tampa da Bahia, porque se não houvesse a Ilha do Mel nessa situação, nós não teríamos essa região de mar abrigado, que cresce os olhos de muitos empreendimentos. Então, a Ilha do Mel realmente nunca foi levada com a consideração que ela merece, de segundo polo turístico, de ter esse papel primordial, né, nessa proteção da nossa Bahia, de fazer parte do segundo estuário lagunar de importância no mundo. Só que nós não temos, e nunca tivemos, eu espero, é o meu sonho, de ter um programa de turismo sustentável para a Ilha do Mel e região, porque eu fiquei feliz de ouvir várias vezes aqui que devem existir alternativas. Antes da gente endossar qualquer empreendimento, a gente precisa ter muito claro quais são as consequências. Tentar imaginar esse empreendimento daqui a 10, daqui a 20 anos, e qual vai ser o resultado desses empreendimentos que, às vezes, vêm goela abaixo, né? Onde não se respeitam, muitas vezes, os processos, onde as coisas são meio apressadas, onde as comunidades não são consideradas, mas existem alternativas. Hoje, a Ilha do Mel, né, tem uma população flutuante de em torno de 1.500 pessoas, onde muitos também escolheram a Ilha do Mel, muitos de vocês que estão aí, que são meus colegas, que escolhemos a Ilha do Mel, adotamos a Ilha do Mel como nossa casa, vivemos, eu, por exemplo, vivo exclusivamente do meu trabalho na Ilha do Mel, não tenho nenhuma outra fonte de renda em lugar algum, e nem quero ter, porque eu acho que a Ilha do Mel é suficiente para gerar renda e dignidade para as pessoas que ali moram. Eu tenho a impressão, sabe, que a responsabilidade de quem adotou a ilha talvez seja maior, porque a gente vem com um arsenal cultural diferente das pessoas que são nascidas e criadas lá. Eu sei disso porque eu convivo com meu marido, que eu sou amiga dele antes de ser casada, que é um nativo, que eu admiro muito e respeito, porque ele me ensinou muita coisa. Primeiramente, a contemplação. Eu sempre fui uma pessoa urbana que sempre tive muita pressa, nunca tive muito tempo de contemplar. E com os nativos eu aprendi a contemplar. Então, quando hoje eu olho ali, eu sento na frente da Brasília e olho aquele empreendimento que está montando aquele navio, plataforma, que daqui a pouco vai embora, mas vem outro, sentem lá à noite, o pessoal ali das Encantadas também tem esse mesmo visual. Sentem à noite ali. Eu tenho certeza que o céu estrelado que a gente via antes não é mais possível, porque é tamanha a iluminação daquele navio que realmente algum impacto deve existir. Então, eu fico imaginando, vamos buscar as alternativas. Eu tenho a impressão que a gente vai ser muito mais feliz. Salve, Suzy, salve a Ilha do Mel. E agora, para
finalizar a nossa aula, eu passo a palavra à Raíssa Fayer, que vai falar sobre como a arte e a emoção entendem o que está acontecendo com o nosso litoral do Paraná. Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer também aos artistas que participaram de todas essas campanhas, desde a primeira Pare e Preste Atenção, que fala, a gente conseguiu parar com um processo de diminuição de uma área que iam devastar 70% da escarpa devoniana, que era uma APA, uma área de proteção ambiental. Os artistas se ajuntaram e deram voz à mata, deram voz ao rio, deram voz a comunidades, e é isso que a gente está fazendo aqui no Salve Ilha do Mel também. Tem alguns artistas que eu já vi que estão aqui presentes, que deram o seu tempo, a gente parou, prestou atenção e estudou o que estava acontecendo de verdade, para entender a importância da arte como comunicação e como informar as coisas que têm acontecido, muitas vezes por debaixo dos panos, e sem a gente estar informado da realidade disso tudo. Eu não gosto dessa coisa de parecer um jogo de futebol, porque eu acredito que a gente está na Terra juntos. A água, o ar, a natureza, o alimento é para nós todos. Quando a gente traz uma conversa para a gente discutir uma forma mais sustentável, é para nós todos. Independente se somos a favor de um desenvolvimento, de um progresso sustentável que vai destruir o litoral, que não vai... Desculpa, me confundi que a Márcia ficou falando aqui na cabeça. Desculpa, Márcia. Enfim, gente, eu posso ficar falando várias coisas, mas eu quero passar um vídeo aqui, que eu separei, que vai falar muito do que eu podia aprofundar mais tempo aqui. Então, por gentileza, você pode soltar o vídeo, que fala sobre a herança que vamos deixar para as futuras gerações. Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say, sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings to do something. Sorry we listened to people who made excuses to do nothing. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong, we didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? Well, believe it or not, it was once called the Amazon rainforest, and there were billions of trees there, all of them gorgeous, and... Oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you, trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us, which is why I'm so sorry to tell you that we burn them down. Cut them down with brutal machines, horrific, at a rate of 40 football fields every minute. That's 50% of all the trees in the world gone in the last 100 years. Why? For this. And that wouldn't make me so sad if it weren't so many pictures of leaves on it. You know, when I was a child, I read how the Native Americans had such consideration for the planet that they felt responsible for how they left the land for the next 7 generations. Which brings me great sorrow, because most of us today don't even care about tomorrow. So I'm sorry. I'm sorry that we put profit above people, greed above need, the rule of gold above the golden rule. I'm sorry we use nature as a credit card with no spending limit, overdrafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their uniqueness or become friends with them. Sorry we poison the ocean so much that you can't even swim in them. But most of all, I'm sorry about our mindset, because we had the nerve to call this destruction progress. Hey, Fox News, if you don't think climate change is a threat, I dare you to interview the thousands of homeless people in Bangladesh. See, while you were in your penthouse nestled, their homes were literally washed away beneath their feet due to rising sea levels. And Sarah Palin,
You said that you love the smell of fossil fuels. Well, I urge you to talk to the kids of Beijing who are forced to wear pollution masks just to go to school. See, you can ignore this, but the thing about truth is, it can be denied, not avoided. So I'm sorry, future generations. I'm sorry that our footprint became a sinkhole and not a garden. I'm sorry that we paid so much attention to ISIS and very little to how fast the ice is melting in the Arctic. I'm sorry we doomed you, and I'm sorry we couldn't find another planet in time to move to. You know what? Cut the beat. I'm not sorry. This future, I do not accept it. Because an error does not become a mistake until you refuse to correct it. We can redirect this. How? Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root and not to the branches of government, not to the politicians run by corporations. We are the root, we are the foundation, this generation. It is up to us to take care of this planet. It is our only home. We must globally warm our hearts and change the climate of our souls and realize that we are not apart from nature, we are a part of nature. And to betray nature is to betray us. To save nature is to save us. Because whatever you're fighting for, racism or poverty, feminism, gay rights, or any type of equality, it won't matter in the least. Because if we don't all work together to save the environment, we will be equally extinct. Sorry. É isso, né? A gente está junto nisso. Então, qual é a melhor forma sustentável da gente conseguir desenvolver o litoral mesmo de verdade? Eu tenho uma casinha na Ilha do Mel, frequento a ilha há mais de 30 anos. Então, realmente, esse projeto mexeu com a casa. Então, eu peço a todos vocês que compartilhem o vídeo, Salve Ilha do Mel, que apoiem essa campanha e que a gente possa pedir esclarecimento de verdade, que seja transparente tudo isso e que seja um benefício para todos e não para poucos. Agradecida. Muito obrigado a todos os presentes. Antes de dar por encerrado o evento, nós gostaríamos de comunicar que todas as falas e todos os posicionamentos que vocês escutaram, que vocês aplaudiram nos dias de hoje, serão compilados e transformados num documento e entregues à governadora do Estado do Paraná, exigindo a imediata revogação dos decretos a imediata revogação dos decretos de desapropriação da faixa de infraestrutura e de licitação da faixa de infraestrutura. Eu agradeço a todos os presentes. As perguntas podem ser enviadas aos expositores. E salve a Ilha do Mel. As perguntas